Galo, outro tropeço do Atlético no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, jogando no Morumbis. O Galo perdeu para o São Paulo por 2-0 e despencou na tabela de classificação. Caiu para a 12ª posição. Já o São Paulo, o tricolor paulista, está embaladaço. Com essa vitória, chegou ao 8º jogo invicto no campeonato. Técnico Cuca colocou o Atlético com um time misto, um time alternativo, de olho na partida da Copa do Brasil quarta-feira contra o Cruzeiro. Júnior Santos, Caio Paulista e Fausto Vera estiveram entre os titulares. O São Paulo abriu o placar aos 22 do primeiro tempo. Pablo Maia fez 1-0 para o tricolor. Nos acréscimos do primeiro tempo, Vitor Hugo, zagueirão do Galo, chegou a empatar em um cruzamento. Ele pegou a bola de cabeça, mas o VAR anulou o gol por impedimento. No segundo tempo, aos 35, Tapia ampliou para o São Paulo. O atacante que subiu da base do Galo, o Icep, 19 anos, Icep, fez a sua estreia no profissional alvinegro. Entrou no lugar do menino. O Icep, outro menino, já havia ficado cerca de 3 meses afastado até dos treinamentos no Galo, depois que exames médicos detectaram problemas cardíacos. Graças a Deus, superado, Icep fez a sua estreia no profissional. É uma joia, uma esperança da cria atleticana da base do Galo, o Icep, 19 anos. Já na reta final da partida, o Scarpa acertou o travessão no São Paulo depois de cobrança de falta que desviou na barreira, mas o placar final foi 2-0 para o São Paulo. 11h44, o Caixa Mário Henrique, após a partida, falou de mais este tropeço do Galo no Brasileirão, Mário. Palavras fortes, contundentes do Caixa Mário Henrique. Vamos ouvir também os jogadores do Galo, começando pelo Vitor Hugo, que falou da derrota. Ele teve um gol anulado, aliás, corretamente anulado. Estava impedido o zagueiro Vitor Hugo. Ele fala conosco no Rádio Esportes. Foi um primeiro tempo bom, nosso time mesclado aí, né, com vários jogadores que não vêm atuando tanto. A gente esperava por uma oportunidade dessa para mostrar o trabalho, o tanto que a gente está trabalhando, o tanto que a gente vem treinando, a gente precisava de uma oportunidade. Dava para ver nos olhos dos jogadores que estavam entrando a vontade, o desejo de mostrar trabalho, de mostrar que tem condições de estar aqui. E eu acho que o primeiro tempo a gente fez um primeiro tempo muito bom. Eles deram o primeiro chute, deram 1 ou 2 chutes só no gol e acabaram acertando um gol ali no contrapé do Everton, que ele não estava conseguindo enxergar a bola. Mas também a gente tem que reconhecer que o time de São Paulo tem muita qualidade jogando em casa, né? É um elenco muito qualificado e o segundo gol, por exemplo, foi uma jogada bem legal, bem trabalhada da parte deles também. A gente tentou defender e não conseguiu. Mas a gente sai muito chateado porque pelo tanto que a gente trabalhou, a gente queria um resultado melhor. Entregar para a torcida um resultado melhor, mostrar para eles que a gente tem condição de estar aqui. E daí agora é enxugar as lágrimas, porque o futebol é muito dinâmico, né? Até ontem a gente estava comemorando uma classificação difícil lá na Argentina, e agora a gente está lamentando uma derrota no Brasileiro, mas já tem Copa do Brasil aí no meio da semana, a gente tem que focar no jogo de lá também. Agora a gente pode falar do jogo contra o Cruzeiro, né? Porque agora acabou por aqui, até ontem o foco era esse jogo. Como é que você vê esse resultado, né? É uma derrota, mas agora pensando no jogo do Cruzeiro, é totalmente diferente, clássico. Como é que tá a expectativa para esse jogo? Com certeza, clássico sempre é diferente, né? É um jogo à parte, é o principal jogo nosso do ano, um dos principais jogos nossos do ano, e a gente vai se preparar muito bem para pegar eles lá na nossa casa e, se Deus quiser, conseguir uma vantagem nesse jogo de ida aí. Teve vários jogadores nossos que não jogaram para recuperar, uns de suspensão, outros de cansaço mesmo, para poder estar inteiro na quarta-feira. Se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo lá. Vamos ver o que o professor vai armar, né? A gente ainda não sabe. O foco é 100% lá na Copa do Brasil. Vitor Hugo, vamos ouvir também o Gabriel Menino, que falou sobre o time que atuou contra o São Paulo, mas, claro, com o pensamento na quarta-feira já na Copa do Brasil, menino. Muito bem, Gabriel Menino, mais um personagem da partida no Rádio Esportes. O Cuca, comandante alvinegro, analisa no Rádio Esportes outro tropeço do Galão da Massa no Brasileiro, Cuca. Eu vi um primeiro tempo igual, muito igual, né? O São Paulo fez o primeiro gol ali 20 e poucos minutos. O primeiro arremate ao gol que o São Paulo teve. Até então não tinha tido nenhuma oportunidade, nem um chute ao gol, nada. O jogo era bastante controlado, né? Nós tivemos o gol que
milimetricamente foi anulado também. Poderia ter saído com empate no primeiro tempo. Tivemos uma bola do Rony também que passou perto, né? E eles tiveram mais uma que o Everson acabou defendendo, mas foi muito equilibrado. Já o segundo tempo, lógico que a gente tem que sair para o jogo, nós temos que tentar empatar o jogo, e à medida que a gente fez as trocas, que eram ideias para pôr o time mais à frente, jogador descansado, sem desgastar ninguém para o próximo jogo que a gente tem, nós não tivemos aquela entrada que surtiu efeito e que melhorou o time como a gente esperava que acontecesse. Pelo contrário, nós não criamos no segundo tempo, o São Paulo defendeu bem e não tinha também criado chances de gol até ter feito o segundo gol numa bela jogada. Naquele momento também eu já tinha descansado o Alan Franco, né? Já tinha mexido no setor defensivo, aberto mais o time, porque não mudava nada perder de 1-0 ou perder de 2-0. A gente tentava era buscar o empate. Depois demos uma bola na trave e acabou que não entrou. Enfim, eu acho que pelo segundo tempo foi um placar justo pelo que o São Paulo jogou. O Cuca também comentou sobre a escalação, né? As escolhas dele para o jogo, deixando muitos titulares de fora, pensando, claro, na quarta-feira, clássico com o Cruzeiro pela Copa do Brasil, Cuca. Nós jogamos quinta-feira à noite, tem uma viagem desgastante para cá. Se você coloca o time titular a jogar, você não tem a certeza de um bom resultado, mas você vai ter a certeza de um bom desgaste que você vai ter para o próximo jogo, que é muito importante também. Então o que foi feito foi calculado, o risco de se ter uma derrota com o time reserva é maior, nós corremos esse risco. Eu saio muito contente pelo primeiro tempo, que a gente jogou igual. No segundo tempo não foi um jogo disparelho, mas nós tomamos um gol que acabou decretando o resultado final, né? 1-0, até o final você tem uma bola, como aquela que bateu na trave pode entrar, você empata o jogo. Mas as medidas que nós tomamos eu acho que foram acertadas, e agora é mobilizar para quarta-feira. Boa, 11h59, Cuca. Agora é concentração, foco total, mobilização total para quarta-feira, grande clássico. Vamos falar do Cruzeiro também já. Cruzeiro ganhou do Internacional, e a gente vai também analisar a vitória do Cruzeiro. Mas agora quero convidar os comentaristas da Itatiaia, Nath Fiuza, Alexandre Simões, para falar da atuação do Atlético ontem, a se considerar, claro, a opção de um time alternativo. São Paulo tá embaladaço, 8 jogos já de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Sinal eletrônico marcou meio-dia, Nath Fiuza. Boa tarde. O que dizer da atuação do Galo e da campanha, Nath, em especial? Ontem um recorte diferente, time alternativo, mas de modo geral, depois da pausa do Mundial de Clubes, campanha do Galo no Brasileiro é terrível, Nath. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Um abraço, viu, a você, a quem está nos acompanhando aqui no Rádio Esportes, começando mais uma semana juntos. Um abraço também ao Alexandre Simões. É claro que o Cuca foi muito claro na entrevista coletiva sobre o risco, né, que se corre quando você opta por mudar ali a equipe. O Atlético já teria algumas mudanças forçadas, jogadores suspensos, jogadores que estão lesionados. Quando você opta por um time alternativo, você perde em entrosamento, em força coletiva, mas eu acho que é inadmissível o Atlético fazer uma campanha tão ruim no Campeonato Brasileiro, e é uma campanha muito marcada por altos e baixos, porque mesmo em alguns outros momentos, até antes da pausa para o Mundial de Clubes, que o Atlético utilizou a maior parte dos seus principais jogadores, ainda assim, um time que tem dificuldades para engrenar nessa competição. O foco nas Copas, ele é muito legítimo, mas o Atlético vai ter que dar 1000% então nas Copas, porque se o resultado não vier por elas, muito provavelmente vai ser um ano terrível para o Atlético, porque as perspectivas no Brasileirão são muito ruins. E acho que ao disputar 3 competições ao mesmo tempo, e jogos como o de ontem pelo Brasileirão, que é a competição menos privilegiada neste momento, digamos assim, deixa muito claro que o Atlético não tem elenco para brigar nessas 3 frentes. E aí não é nem falta de peças, aí eu acho que é mesmo, tem faltado qualidade, e algumas peças que a gente esperava, né, que pudessem render mais, não têm correspondido, como é o caso do Júnior Santos, que ontem
provou, né, para todo mundo por que ele não é titular. Errou quase tudo que tentou e em alguns momentos nem sequer apareceu para o jogo. Acho que se ele reassistisse aquela entrevista em que ele pediu mais oportunidades e reassistisse também o jogo de ontem, ele ficaria constrangido de ter pedido mais sequência. É claro, teve as lesões, tem a falta de ritmo porque ele joga pouco, mas um jogador de 48 milhões de reais não pode fazer tão pouco como faz o Júnior Santos, assim como outros reservas do Atlético que tem provado que a força que vem do banco não é tão forte assim, né, Thiago? É um elenco mais enxuto. Alexandre Simões, qual foi o grande pecado do Atlético ontem? E de novo, né, Simões, o Atlético faz ali um bom primeiro tempo, depois a coisa, o Cuca até amenizou, disse que não foi tão ruim, o Caixa achou um desastre. O segundo tempo do Galo, porque muda tanto, o Atlético oscila tanto dentro da mesma partida, hein, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Nath, quem acompanha a gente. Eu acho que o ponto principal aí, Thiago, passa principalmente por mobilização, motivação, né? O Cuca, inclusive, na entrevista coletiva pós-jogo, ele deixou evidente que as Copas são a prioridade do Atlético, coisa que a gente já sabia e já tinha percebido e que já vem desde o ano passado, tá? Já veio desde o ano passado e deixou um trauma, né? Porque o Atlético escapou do rebaixamento na última rodada. O que eu vejo é isso. Eu acho que fica até muito difícil de se analisar aquele São Paulo e Atlético, tá? Pelas mexidas que o Atlético sofreu, e eu acho que por esses dois fatores, mobilização e motivação. Isso é fundamental num jogo de futebol, num esporte de alto rendimento, tá? E claramente ficou para todo mundo do Atlético que a prioridade era passar do Godoy Cruz na quinta-feira e o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro na Arena MRV, quando eles iniciam a disputa das quartas de final da Copa do Brasil. É um processo perigoso, pelo que já aconteceu no ano passado, né? O Atlético é o 12º colocado, a Nath colocou bem. O Atlético ano passado foi finalista das duas Copas, perdeu as duas finais, está jogando a Sul-Americana por isso, né? Porque no Campeonato Brasileiro não conseguiu brigar por vaga em Copa Libertadores, embora a gente tivesse um G8 na Série A de 2024. Então, eu acho que é mais ou menos aquela história do risco calculado. Só que se chegou com certeza a definição dentro do Atlético de que o Brasileirão precisa ficar em segundo plano para se jogar as Copas. Eu não sei se é uma alternativa interessante, tá? Eu não sei. Eu acho o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Atlético brigaria nas cabeças se tivesse focado mais a competição. Mas, de toda forma, vamos ver como o grupo vai responder nesse duelo de quarta-feira contra o Cruzeiro na Arena MRV. De toda forma, não dá para tirar do torcedor o sentimento de preocupação, porque o time no Campeonato Brasileiro não consegue render e nas Copas está avançando, sim, e eu acho que esse é o ponto principal, avançar nas Copas, mas, por outro lado, Thiago, não está mostrando também um bom rendimento, né? O Atlético não tem jogado bem com os reservas, não tem jogado bem com os titulares. Não te preocupa que o filme está se repetindo? Sim. E se pegar, se pegar a classificação do Atlético do ano passado, quando ele quase cai na última rodada, o desempenho era melhor do que até aqui. Se você fizer um paralelo. E se a gente for pegar, né, assim, o Atlético... a Copa meio que mascara, né? Não dá aquela pressão, tá acontecendo, mas se o Atlético não acordar, daqui a pouco pode não contar com a mesma sorte que teve no ano passado. E tem um outro ponto relacionado a Copas, o Thiago, não sei nem se a Nath concorda, mas assim, ficou em todo mundo a expectativa, chegaram os reforços, chegou o Renier, chegou o Alexandro, chegou o Biel, o grupo mais inteiro, né, jogadores que estavam machucados voltando. Ficou-se muito a sensação e a expectativa de que passar pelo Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil fosse um marco positivo para o restante da temporada do Atlético, né? Só que isso não refletiu do ponto de vista produção. O time avançou na Copa do Brasil, eliminou o adversário mais difícil, e o Gabriel Menino destacou isso na zona mista de ontem, sem dúvida nenhuma, tá? Avançou às quartas da Sul-Americana também, passando pelo Godoy Cruz, mas de toda forma, o que me preocupa, e aí numa comparação com o ano passado, eu acho que ela é válida porque é muito recente, é que de toda forma, nas Copas ano passado, o Atlético ainda apresentava um rendimento melhor, sabe? Eu acho que o Atlético jogava um pouco mais.
eu não tenho visto o Atlético jogar bem, apesar de toda a qualidade do time e de alguns reservas, tá? E apesar de todas as chegadas que teve o grupo do Cuca. Então é isso que preocupa, porque o Atlético não consegue jogar bem. É verdade, tá devendo, hein? Tá devendo o Galo no Campeonato Brasileiro. Ô, Cláudio Rezende, tem reforço chegando, tem reforço sendo anunciado pelo Galo. Como é que fica a preparação atleticana até quarta-feira? Agora o foco total é na Copa do Brasil, Rezende. Alô, Thiago Reis, o Atlético já com foco total nesse duelo de quarta-feira, clássico das quartas de final da Copa do Brasil. Tem apenas o treino de amanhã, o Cuca, para montar o time. Vai ter os reforços de Hulk, Coelho, Alonso e Dudu, que estavam suspensos, não puderam enfrentar o São Paulo, mas ainda com os desfalques de Lianco e Saravia, que seguem no departamento médico. Por falar em zagueiro, o Galo anunciou agora o nome do zagueiro Juan Tressoldi, de 26 anos, atleta que está por empréstimo junto ao Sassuolo, empréstimo gratuito e opção de compra. O jogador não tem condições de estrear imediatamente porque passou por uma artroscopia no joelho e está em processo de recuperação. Portanto, o Galo, nessa segunda-feira, com o reforço anunciado. E agora o foco total é casa cheia, hein? Para 40 mil atleticanos na Arena MRV. Na quarta, Thiago.